Olá, turma do sétimo ano. Vamos à nossa aula de espanhol dessa semana, começando com a correção na página 105. Interpretação de texto. Marca F para falso o B para verdadeiro en las afirmaciones. Para participar del torneo es necesario estudiar en el mismo grado. Falso, podem ser alunos de salas diferentes. La escuela tiene un torneo de futebol de salão para as chicas. Falso, só tem para os meninos. El torneo es formado por 2 etapas. Verdad. Cada equipo es formado por 10 jugadores. Falso. Es la primera vez que Guille participará del torneo. Verdad. Vuelve a escuchar el diálogo y escribe. La duración del partido: 40 minutos divididos en 2 tiempos de 20 minutos cada uno. La edad de los competidores: entre 12 y 14 años. La puntuación de victoria, empate y derrota: 3 puntos para victoria, 1 punto para empate y la derrota no puntúa. La cantidad de equipos participantes: 8 equipos. Busca las palabras siguientes en el diálogo entre Patricia y Guille y relacionalas con sus respectivos significados. Quizás indica possibilidade de que algo ocorra, ou seja, chance de que algo ocorra. Cancha: espacio destinado a la práctica de algunos deportes. Portero: jugador que impide que la pelota entre la portería de su equipo, o goleiro. Grados: nombre de las sesiones en que los alumnos se agrupan según edad o otros parámetros, são as séries. Todavía expressa la continuación de algo empezado en el momento anterior. Porém, mais, todavia, contudo, entretanto. Então a sequência é C, D, A, E, B. Muito bem. Continuando. Deportes olímpicos. Identifique o deporte olímpico según su definición. Arte de manejar la espada: esgrima. Deporte náutico, que consiste en recorrer determinados trayectos en un velero que es propulsionado por el viento: vela. Se practica en ríos o lagos a bordo de caiaques o canoas: canotaje. Consiste en lanzarse al agua de una piscina con saltos ornamentales desde algún punto fijo o vibrátil, como un trampolín clavado, que é o salto ornamental. Sabe cuáles son los deportes en que Brasil ha ganado más medallas de oro en Olimpíadas? Haz una investigación y escribe los 3 primeros deportes: rodó, vôlei de playa e belga. Aqui temos os deportes paralímpicos, que são baloncesto em silla de ruedas, bocha, ciclismo de ruta e futebol 7. Aqui, ó. Elige uno de los deportes paralímpicos que preferiría. Haz una busca en internet y responde lo que se pide. Qual é o nome desse deporte? Se eu fosse escolher um desses aqui, eu escolheria bocha. Vamos lá. Qual é o nome do deporte? É pessoal, vamos colocar bocha. É um deporte individual ou em grupo? Em grupo. Quais são as regras deste deporte? As regras do bocha são onde você deve jogar esse pezinho aqui e ele deve ficar o mais perto ou dentro de um determinado círculo que é o alvo. Se você conseguir retirar a pedra do adversário, né? Com isso, você ainda fica na frente. Acessórios deportivos. Vamos lá. Observa a tienda de acessórios deportivos e arriba
y relaciona los objetos con sus respectivos nombres. Banhador, 10, que é o maior. Botas. Canilheira é o 8. Casco, capacete. Codeira, 7, que é o joelho. Gafas de natação, 9. São os óculos. Pelota, 1. Raqueta. Rede. E rodilheira, que é joelheira. Ou seja, cotoveleira, joelheira. Então a ordem é 10, 2, 8, 5, 7, 9, 1, 3, 4, 6. Muito bem. Tem aqui, né? Escribe o nome de acessório deportivo según a definição. É usado para proteger os codos. Codeira. É usado para proteger os ojos del agua. Gafas de natação. É usado para proteger a cabeça de quem anda em bici ou monopatín. Casco. É usado para golpear a pelota em alguns deportes. Raqueta. Describe os nomes de los acessórios deportivos necessários para praticar os seguintes desportos. Futebol. Bota e canilheira. Lembrando que no futebol original, lá na Inglaterra, assim que ele começou, o jogador podia ser esfaqueado no meio do jogo. E o cara que faqueava só era considerado uma falta. Ainda bem que mudou. Tênis, raqueta, monopatim, casco, codeira e rodilheira, ou seja, capacete, cotoveleira e joelheira. E bicicleta, casco, codeira e rodilheira, capacete, cotoveleira e joelheira, né? Agora vamos flexionar, vamos à nossa atividade dessa semana. Vamos ver primeiro os números ordinales. André y sus compañeros de clase estaban muy ansiosos por saber sus posiciones en el test de resistencia de las clases de educación física. Tan pronto la profe llegó en el aula, los alumnos ya le preguntaron. Observa la lista con la posición de los alumnos. Primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Los números ordinales indican orden, sucesión o la posición en que algún elemento ocupa en una serie ordenada. Veja outros números ordinais. Trigésimo, trigésimo, ou trigésima, ou trigésimos, ou trigésimas. Por quê? Os números ordinais em espanhol, eles acompanham em número, em gênero e número, o objeto com ele está ligado. Ou seja, 20 alunos ficaram em 30º lugares. Ou 30º lugar. 30ª colocação. 30º lugar. 30ª colocação. Mesma coisa, ou seja, eles vão variar em gênero e número. 40º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º, 1000º,
dos milésimos e milionésimo. Lembrando, em espanhol, os ordinales primero y tercero sufren apócope. O sea, pierden la última letra quando estão delante de sustantivos masculinos em singular. Ou seja, el primer. Não precisa ser primeiro. Ó, é primer. Primeiro. É a mesma coisa o terceiro. Terceiro. Por quê? Porque ele está junto de um verbo singular no masculino. El tercer quarto. El primer quarto. Se fosse no feminino, la primeira, la tercera. Se fosse no plural, los primeros, los terceros. Ou seja, no masculino, no singular, o primeiro e o terceiro em espanhol sofrem apócope, porque é o que? Eles perdem a última letrinha, ficando primeiro e terceiro. Ok? La palabra según es la forma apocopada del numeral ordinario segundo. Puede aparecer como preposição ou advérbio com significado de acordo com. Viu? Ó? Segundo não é apócope de numeral. Ela é segundo o livro tal, fulano de tal viajou para Piraporinha. Em espanhol seria según el libro tal, fulano viajou a la Piraporinha. Ou seja, a palavra según não tem a ver com numeral. Ela é um advérbio que significa de acordo com. Nossa, segundo o livro tal, ou segundo fulano, tal coisa aconteceu. É o segundo deles. Vem aqui a nossa atividade zita. Não é? Com algumas questões. E vamos ver pretérito perfeito composto de indicativo. Eita, nome grande. Mas é um nome grande, mas é um verbo extremamente fácil de aprender. Por quê? Porque a gente está aprendendo um verbo para conjugar todos os verbos. Vamos lá. Pretérito perfeito composto de indicativo. Observa as seguintes imagens. Já has ganhado alguma medalha? Nunca he escalado uma montanha. Este ano he aprendido a nadar. En todas las frases encontramos el uso del tiempo verbal compuesto llamado pretérito perfeito composto. Se ele tem esse nome pretérito perfeito composto, lembre-se, se ele é composto é porque ele é feito de dois verbos. Um verbo auxiliar, que é o que a gente tem que saber conjugar, e o outro vai estar no particípio. Então vamos lá, ó. Formação. Pronome pessoal. O verbo haber no presente do indicativo, ou seja, esse aqui é o verbo que você precisa saber de cor, digamos assim, para conjugar qualquer verbo no particípio, no pretérito perfeito composto. Por quê? Porque o outro verbo vai estar no particípio. Vamos lá, ó. Yo he, tu, vos, has, él, ellos, te, ha. Nosotros hemos, vosotros habéis, eles, ustedes, han. Isso aqui vocês precisam entender. Repitam aí comigo. Yo he, todo mundo. Tu, vos, has. Él, ellos, te, ha. Nosotros hemos. Vosotros habéis. Ellos, te, han. Com isso eu quero ter certeza que vocês viram a aula até aqui. Digam, William, eu repeti contigo o verbo haber no presente do indicativo. Ou só precisa dizer, William, eu repeti contigo. Para se colocar tudo, eu dou um ponto. Vamos lá. Usos. Falar de um passado recente. En el último fim de semana, he ido, ó, participio do verbo ir, ido, a la cancha con mis amigos. Hablar de acontecimentos importantes na vida de uma pessoa, ou seja, falar de acontecimentos importantes na vida de uma pessoa. E, né,
que é o verbo haber na terceira pessoa do singular. Aliás, da primeira pessoa do plural, desculpa. E viajado, particípio do verbo viajar, a Japão para participar de um campeonato de artes marciais. Hablar de fechas indefinidas. Já né, ó, verbo haber em primeira pessoa singular. Encontrado el objetivo de mi vida, ser un importante bailadora. Quando a ação está terminada, pero el tempo não. Ou seja, quando a ação terminou, mas o tempo em que a ação ocorre não. Esta semana, hemos, verbo haber, primeira pessoa do plural, comemorado, verbo comemorar no particípio, el título de campeões de baloncesto de la ciudad. Ou seja, eles já comemoraram, mas o tempo que a semana ela ainda não acabou. Vamos ver os particípios. Os particípios podem ser regulares ou irregulares. Vamos ver os regulares. Verbos terminados em primeira conjugação, ou seja, terminados em AR, vai ser o radical do verbo, mas tipo hablar, hablado, bailar, bailado, cantar, cantado, mobiliar, mobiliado. Verbos de segunda conjugação, ou seja, terminados em ER, e verbos em terceira conjugação, ou seja, terminados em ER, são o radical do verbo mais ido. Comer, comido, beber, bebido, partir, partido. Abrir, errado, porque abrir não é regular. Abrir é um irregular. Os verbos irregulares, eles têm seus particípios próprios. Por exemplo, é tipo em português. Tipo, a gente não diz abrido, a gente diz aberto. Em espanhol, abrir, abierto. A gente não diz dizido, a gente diz dito, do verbo dizer. Em espanhol, decir vira dicho. A gente não diz escribido, a gente diz escrito. Em espanhol, mesma coisa. Particípio de escrever, escrito. De hacer, hecho. De morir, muerto. Poner, puesto. Romper, roto. Ver, visto. Volver, vuelto. Esses aqui a gente precisa saber eles. Tipo, a gente sabe que não diz imprimido e deve dizer impresso, né? Então, os demais, a gente realmente precisa memorizá-los para saber usá-los. Já quando é um verbo regular, a gente só precisa entender. Terminou em AR, ado. Terminou em ER ou IR, ido. Viu? Terminou em AR é regular, ado. Terminou em ER ou IR é regular, ido. Muito bem. Com isso vem, alguns particípios permitem duas formas, uma regular e outra irregular. As formas irregulares são adjetivos. Ó, aceptar, aceptado, acepto. Confundir, confundido, confuso. Despertar, despertado, despierto. Expressar, expressado, expresso. Freir, freído, frito. Viu? Não é frito de fritar, é outro. Imprimir, imprimido, impresso. Pagar, pagado, pago. Salvar, salvado, salvo. Soltar, soltado, solto. Opa. Com isso, podemos perceber que eles têm dois, um irregular e um irregular. Só que a forma irregular é usada como adjetivo. O livro está pago. O livro foi pagado. Você está confuso.
Fulano foi confundido. Viu? Quando é um irregular nesses casos, ele funciona como um adjetivo. Gramaticamente, não devemos usar o pretérito perfeito quando há datas definidas e terminadas. Sem mudança, ou em alguns países da Hispanoamérica, é predominante o uso de outro passado, que é o passado indefinido, ainda que haja um marcador temporal do passado perfeito. Bem, com isso, né, fica as nossas atividades para casa. As atividades para casa da nossa agenda serão as páginas 109 a 113, viu? 109 a 113. Ok? Não se esqueçam de copiar a agenda e deixar um comentário avisando: William, eu copiei a agenda. Muito bem. Não se esqueçam. Página 109 a 113. Com isso, nossa aula vai chegando ao fim. Bons estudos. Não deixe acumular matéria. E não se esqueçam de mandar foto. Alguns alunos estão fazendo, mas estão esquecendo de mandar fotos. Então, não se esqueçam. Tchau.